Queria meditar com vocês como é o final do ano. Eu queria trazer uma reflexão. Queria que vocês começassem a pensar nesse ano. As emissoras de TV, elas fazem retrospectivas, né? Você liga lá nas TVs e tá lá, o que aconteceu esse ano? Aí eles contam que time que ganhou, o que aconteceu na saúde, o que aconteceu, e aí eles contam aquele monte de coisa. Chama retrospectiva. E eu queria que nesse momento você parasse um pouco e começasse a fazer uma retrospectiva do seu ano. Se você parar e pensar um pouquinho, você vai ver que foram muitas coisas ruins que aconteceram. Para todas as pessoas, nós vivemos 2 anos muito atípicos. Nós vivemos aí quase 2 anos, em fevereiro vai completar 2 anos, que nós vivemos uma pandemia que mudou drasticamente a nossa maneira de viver. Então eu creio que quando eu falo para vocês, façam uma retrospectiva, muitas coisas ruins vão vir à mente. O que esse ano nos causou? Não perca o time por nada, tá? Qualquer coisa desliga, Kel. O que esse ano nos causou? E eu queria que você pensasse nisso. O que esse ano te causou? Como esse ano te feriu? Como esse ano te pegou? Você sofreu perdas? Talvez muitos aqui sofreram perdas. Perdas de cônjuges, perdas de familiares queridos, perdas de amigos, perdas de pessoas conhecidas, muitas perdas. Muitas pessoas tiveram problemas nos seus empregos. Foi um ano em que pessoas tiveram uma instabilidade muito grande na área dos seus serviços, na área financeira. Isso te afetou? Chegou na sua casa isso? Uma instabilidade? Talvez a perca de um emprego, ou talvez a mudança para pior de um emprego, ou talvez um problema financeiro muito grande. O que te atingiu esse ano? Talvez foi uma doença. Talvez você começou esse ano e falou assim, não, eu tava comendo num lugar e tinha uma canequinha assim, segurando os guardanapos de papel, e estava escrito assim, pode vir 2021, eu sei que você vai ser melhor, uma coisa assim. Aí eu pensei, falei, era a esperança de 2020. Só que quando chegou 2021, não sei dizer se foi pior ou se foi igual, mas foi um ano tão cheio de coisas ruins quanto foi 2020. Muitas pessoas em 2021, esse ano, perderam a sua saúde. Passaram um ano inteiro lutando contra uma doença. Ou em você mesmo, ou às vezes de alguém da família. Um pai, uma mãe, uma tia, uma avó, que você está vendo desfalecer, ficar doente. Vai pensando aí, o que aconteceu com você esse ano? Talvez você adolescente viu dentro da sua casa a situação com os seus pais piorando, os seus pais brigando mais. Talvez você viveu esse ano problemas emocionais que você nunca viveu. Talvez foi o ano em que você se viu em uma depressão, numa angústia, numa crise de ansiedade, num dos diversos transtornos que hoje existem da nossa mente, que atacam o nosso emocional. Talvez esse foi o ano em que você se viu num buraco, em que você não viu esperança para mais nada. Como foi o seu ano? Vai pensando, pensa. Não espera só o que eu estou falando, não. Comece a buscar aí na sua memória como é que foi o seu ano. Talvez você viveu frustrações com planos que foram cancelados ou planos que foram adiados. Nós vimos agora alguns casamentos acontecendo, cerimônias de queridos nossos que se casaram no civil no ano passado, mas não puderam fazer sua festa. Nós vimos aqui pessoas fazendo viagens esse ano que estavam pagas há 2 anos. Ou sonhos muito maiores. Talvez você tinha sonhado em abrir uma empresa, em abrir um negócio, em começar algo novo, e veio esse tempo difícil, esse ano difícil, e você olhou e falou assim, eu não consegui fazer nada, parece que eu dei passos para trás. Como foi o seu ano? No que esse ano te atingiu? Se você parar para ver como você está hoje, sinceramente, só você e Deus ali, talvez você fale, eu terminei o ano mais triste, eu terminei o ano mais desanimada, eu terminei o ano mais desesperançosa, porque as coisas que aconteceram em volta foram tristes demais. E foram.
E foram tristes demais. Aconteceu muita coisa ruim esse ano. Mas Nilva, você veio aqui para falar isso? Para me fazer lembrar das coisas ruins? A princípio sim. Porque eu gostaria que você se lembrasse disso. Para você ter uma noção de como você está hoje. Em que lugar você se encontra hoje em relação a perdas, a frustrações, a dores, a tristezas, a desilusões, a cancelamentos, a tudo que você viveu. Como você está mutilada, magoada, ansiosa, virou uma pessoa ansiosa mais que tudo. Uma pessoa medrosa, amedrontada, tem medo do futuro, tem medo de tudo. Quando alguém te fala assim, não vai dar certo, você, deu certo igual deu esse ano? Deu certo igual deu com aquela situação? Como você se encontra? Como estão os sonhos que você tinha em relação à tua vida pessoal? Eu vejo meninas se formando. Meninas, porque eu olhei as meninas que eu sei que estão se formando esse ano. E falando assim, o que vai ser ano que vem? Como é que vai ser? O que tudo isso está gerando em você? Eu quero ler um texto com vocês. Pode projetar para mim, fazendo favor? Eu esqueci de passar. Filipenses 4, de 11 a 13. Calma que essa história vai mudar. Essa história vai mudar. Sabe que o Evangelho, são as boas novas de salvação. O Evangelho vem para nos falar que Jesus morreu, ressuscitou para nos salvar. Mas tudo isso começa com uma coisa triste, com a morte de Jesus. Para nós recebermos Jesus como Senhor Salvador, começa com uma coisa triste, que é o arrependimento. Primeiro, antes de aceitar Jesus, eu preciso ver onde eu estou, ver quem eu sou, me arrepender, lembrar dos meus pecados, colocar eles diante da cruz, e aí sim Jesus vem falar, já que você se arrependeu, vem para uma nova vida. Então, sempre essas coisas tristes, quando nós estamos num cenário como esse, na presença do Senhor, elas se tornam coisas felizes. Então nós vamos mudar. Vamos ler. Não estou dizendo isso, eu não vou me ater aqui ao contexto, porque nós não temos tempo, mas é Paulo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, ele é tão mal interpretado. Muitas pessoas falam, né? Eu posso todas as coisas. Eu posso jogar na Mega Sena agora da virada. Tentação, hein? Posso jogar na Mega Sena da virada e eu posso ganhar porque é o Senhor que me fortalece. Eu posso comprar aquele carro, mesmo ganhando os 2 salários mínimos, eu vou comprar aquele carro de 250 mil reais, porque ele é meu sonho, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que esse versículo quer dizer é bem diferente, e eu gostaria de ler ele com vocês em outras 2 versões. Nós vamos ler somente esses textos, tá? Eu quero ler em outras versões para você ver como a tradução nos dá uma dimensão diferente desse texto. Põe ele para mim na NTLH, fazendo favor. O mesmo texto. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Não muda tudo isso? Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. E é isso que eu quero falar com vocês essa noite, queridas. Toda essa reflexão no começo foi porque nós precisamos entender a situação que nós estamos, para nós definirmos para onde nós vamos. Quando você vai fazer um diagnóstico médico, ele faz um monte de exame para falar assim, olha, então é o seguinte, você está com uma pneumonia, está um pouquinho comprometido do lado esquerdo, você está com um pouco de falta de ar, ele precisa saber como você está agora para falar assim, então, por conta disso, nós vamos tomar um xarope para isso, um antibiótico para isso, e aí ele define como vai ser dali para frente. E assim é na nossa vida espiritual. Por isso,
o primeiro passo que eu quis hoje aqui é que você realmente se conscientizasse de onde você está, o que esse ano fez em você, para onde esse ano te empurrou, o que toda situação que você viveu gerou em você, como você se sente, como você está hoje. E diante disso, nós precisamos buscar em Cristo estar contente com o que nós temos hoje. Esse texto ele fala sobre satisfação. Quando Paulo fala isso, ele não está falando assim, eu não ligo para nada, eu não sofro nada, nada me afeta, não é isso. Ele está falando assim, eu posso passar por isso. Ele está falando assim, eu sei como é passar por tribulações e eu sei que eu posso passar. E é isso que eu quero falar 3 pontinhos para vocês de uma maneira bem rápida, para não me delongar. Até quando eu comecei, falei para o Marinho, isso aqui daria uma pregação tão grande, mas hoje não, hoje eu vou fazer ela ficar pequenininha. E eu quero falar para vocês o seguinte, mesmo que tenha acontecido tudo isso que aconteceu na sua vida, que eu não sei, talvez realmente a tua vida esse ano foi um inferno. Talvez hoje o que você viveu dentro da sua casa foi terrível. Talvez o que você viveu no seu trabalho, na sua saúde, na sua vida matrimonial, na sua relação de pais e filhos, talvez tudo isso tenha sido terrível, doído, difícil. Quando a gente fala, não quer dizer que é fácil. Não quer dizer que é fácil. É difícil, dói. Mas eu quero dizer que apesar de tudo, eu olho aqui, algumas pessoas eu conheço a vida, outras eu conheço um pouco, outras eu conheço muito. Tem pessoas aqui que eu não conheço nada da vida, eu não tenho noção do que você passou. E mesmo que você me conte, eu não tenho dimensão da dor que você sofreu, da agonia que você passou, da ansiedade que você teve. Eu não sei, mas nós estamos num ambiente em que o Espírito Santo de Deus sabe de tudo. Ele conhece o seu coração, Ele sabe. E talvez você viveu um ano posterior àquele outro ano de 2020 que já foi punk, e você talvez esteja realmente arrebentada, se não foi por fora, por dentro, nas emoções, ou talvez no espiritual. Talvez ver tudo o que aconteceu te deixou meio assim, será que Deus é tão bom assim? Poxa, procurei fazer tudo certo e olha o que aconteceu, fiquei doente, aquela pessoa que eu gosto tanto morreu, meus pais se divorciaram, não deu certo aquilo que eu tentei empreender e fazer. Talvez isso tenha afetado também a tua vida espiritual. Mas independente do que aconteceu com você, que eu falei que eu não sei, mas o Espírito conhece, eu quero começar de um ponto inegável. Você está aqui. Você está aqui. Minha querida, se você está aqui, em primeiro lugar, você está viva. Viva enquanto muitos perderam a vida. Mesmo que foi alguém que você amasse que partiu, você está aqui. Porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito com a sua vida. E não que Ele não tenha com o outro que partiu, mas talvez Ele cumpriu a dele já, você não sabe. O Senhor é o dono da vida, Ele é o dono da morte. E você está aqui hoje. Talvez você tenha ficado doente esse ano, mas você está aqui, o que te fez estar aqui? Briguei com a Vanessa, já sumiu, olha lá, não fica sentada. A Vanessa teve alta faz 2 horas, ela saiu do hospital de base, ela fez uma cirurgia. Esse trem está aqui. Gente, nós estamos aqui, você está aqui. Eu não sei o que aconteceu no seu ano, no seu dia, mas vamos partir disso. Você está aqui, minha querida. Você sobreviveu, você passou por tudo isso, o Senhor esteve com você, por mais que você talvez ache que não, o Senhor esteve com você. E aí você para e fala assim, tudo bem, mas eu não sei como Paulo fala isso, eu estou contente em toda e qualquer situação. Como que Paulo fala que ele fica feliz com isso? E Paulo, eu te convido, se você não conhece, comece a ler as cartas de Paulo, e você vai ver tudo que Paulo passou por amor ao Senhor. Tudo. Quando ele escreveu esse texto que nós lemos, Paulo estava preso, só isso. Ele passou por prisões, por naufrágios, por picadas de cobra, por perseguição, ele passou por tudo. E aí ele fala um texto desse, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Antes de passar para os 3 pontos, põe de novo o texto para mim, fazendo um favor. Grava isso. É o mesmo texto. Paulo está falando assim, eu não estou dizendo
Isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito. Eu aprendi a estar contente com o que eu tenho. Eu sei o que é estar necessitado. Eu sei também o que é ter mais do que eu preciso. Eu aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Como nós podemos declarar isso que Paulo declarou? Então, as dores dele foram diferentes das minhas, mas ele também estava vivendo dores. Ele estava preso. Ele estava preso com a possibilidade de morrer. E ele estava declarando isso, tipo assim: gente, isso aqui, eu sei estar contente com isso. Eu sei viver bem, eu sei viver feliz. Já tive fome, já tive mais do que eu precisar. Já posso tudo, porque é o Senhor que está comigo. Como nós vamos viver isso? Como nós vamos ser mulheres contentes? Eu não coloquei tema, mas a palavra que me veio antes de eu escrever o que eu escrevi, a palavra que o Espírito me trouxe foi contentamento. Então o que o Espírito quer trabalhar no seu coração a princípio essa noite é contentamento. Você sabe estar feliz e contente com o que você está vivendo, com o que você viveu, com aquilo que já passou. Por isso nós começamos dizendo como você está hoje, porque como você está hoje vai ficar aqui. Você vai sair daqui hoje declarando igual Paulo. Você vai sair declarando igual esse texto de Paulo. Você vai falar assim: quer saber? Eu posso tudo, eu sei quem me fortalece, quem me guardou até aqui. Poxa, se eu estou aqui, se eu sobrevivi, o Senhor tem algo maior para mim. Queridos, olha isso. Eu não sei os números, não pesquisei. Pesquisa para mim aí, Alan. Quantas pessoas morreram só de Covid nesse tempo? Fora o Covid, nós vamos pensar nas diversas doenças, acidentes. Quantas pessoas já se foram, cumpriram sua missão, já se foram. Mas você está aqui. E você não está aqui porque você é uma florzinha linda de Jesus. Você é também, mas você está aqui porque ainda tem coisa para acontecer. Você está aqui não é simplesmente para enfeitar a terra. Você está aqui porque o Senhor ainda tem propósitos para a sua vida, propósitos que você vai alcançar que eu não vou, pessoas que você vai alcançar que eu não vou, testemunhos que você vai contar que eu não vou poder contar. Então nós precisamos pegar tudo isso que aconteceu, sabe isso que nós trouxemos à memória agora de pouco? Nós precisamos fazer um pacote disso, um saco. Sabe igual quando você vai catando fim de festa, você pega aquele sacão preto e sai passando, pegando tudo que tem nas mesinhas assim, ó. Nós precisamos pegar um sacão preto desse, começar a colocar tudo dentro dele e colocar lá fora para o lixeiro pegar. E começar a viver a partir do que nós temos hoje. Precisamos aprender a estar contente. Contente é estar satisfeito, é estar feliz, é falar assim, tá bom. E eu não estou dizendo de querer ir além. Por exemplo, uma pessoa que trabalha num local que não é a sua colocação. Por exemplo, hoje eu estou trabalhando de vendedora, mas eu não sou vendedora, eu sou administradora. Isso não quer dizer que você, não, eu tenho que estar contente em ser vendedora. Não, eu não sinto que eu sou vendedora. Eu sinto que eu quero trabalhar como administrador. Então vai atrás, vai correr. Deus tem essas coisas. Quando eu falo em estar contente e satisfeito, não é mediocridade. Não é falar assim, eu tenho que parar onde eu estou. Não, porque o Senhor fala que Ele nos coloca como cabeça e não como cauda. Então não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que eu preciso pegar toda a situação que eu estou vivendo e falar, peraí, é isso que eu estou vivendo? Eu precisei passar por um luto? Eu precisei passar por uma doença? Eu precisei passar por esse problema na família? Eu precisei ficar depressiva? Eu precisei desenvolver transtorno de ansiedade? Eu precisei passar por tudo isso, porque tudo em volta aconteceu? Eu precisei? Tá, mas o que eu vou fazer com isso? O que isso vai gerar em mim para daqui para frente? E eu quero compartilhar com vocês, já me empolguei demais. Eu quero compartilhar com vocês 3 chaves para nós vivermos isso. Para nós vivermos esse contentamento que Paulo aqui diz. E eu vou falar eles bem rápido. O Espírito depois continua ministrando com vocês. O primeiro ponto que eu vejo nesse texto de Paulo, está no versículo 10, quando ele fala assim, eu aprendi a estar contente. Então isso não nasceu de Paulo assim, ele acordou e de repente, nossa, eu sou um rapaz que se contenta com as coisas. Não, a palavra fala que Paulo diz, eu aprendi.
Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Tem coisas que ele enumera nesse texto. Tem coisas que, se você for ler os textos de Paulo, as cartas e tudo que ele passou, você vai aprender. Tudo que Paulo passou, eu já tive preso, eu já passei fome, já passei humilhação, já passei necessidade, já fui ameaçado de morte, já fui picado por cobra venenosa, já sofri naufrágio, já passei por tudo isso. E com tudo isso, o que ele fala? Eu aprendi. Aqui está o primeiro segredo que nós precisamos tomar posse para pegar tudo que nós estamos vivendo e não viver disso, mas planejar para o futuro e aprender a estar contente. Paulo fala, eu aprendi. Com tudo que você passou, que eu falei que eu não sei o Espírito e você sabe, o que você tem aprendido. Com toda a experiência que você teve, experiência ruim mesmo, o que você aprendeu para daqui para frente? Tudo que nós passamos, queridos, e nós estamos sujeitos a isso, porque nós vivemos num mundo de tribulações, a palavra já nos deixou escrito isso, nós vamos passar por isso, mas o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso? Vou dar um exemplo igual a dona Helena contou aqui, quem estava aqui em outubro, ela já está vivendo aí acabou o segundo tratamento, acabou essa semana. Ela está vivendo um segundo tratamento. Mas sabe como ela levou esse segundo tratamento? Ao invés dela levar pior ou mais desesperada, ela falou assim, eu aprendi. Eu já vivi isso uma vez. Eu sei o Deus que cura, eu conheço o Deus que salva, Ele me sustentou. Então por que eu vou me desesperar? Sendo que eu sei, eu aprendi. E assim nós podemos ver na vida de cada um o que você viveu e que você pode falar assim, eu aprendi. Sabe o que acontece? Que é muito triste. Muitas pessoas têm patinado na vida, em qualquer área, porque não conseguem aprender com seus erros, não conseguem aprender com aquilo que viveu, não conseguem aprender com aquilo que passou. Se nós não aprendemos, nós não vamos conseguir enfrentar o que vem daqui para frente. Quando você não estuda para uma prova e vai mal, o que é um esperto de fazer? Eu vou estudar para a próxima prova, porque eu vi que eu vou mal. Se um chefe falou assim, olha, eu preciso disso segunda-feira, pronto, e você não fez, e você quase foi demitido, na segunda vez que ele pediu, o que é inteligente fazer? Meu Deus, deixa eu correr e fazer, senão eu vou perder meu emprego. E muitas pessoas estão patinando e não saem de onde estão, no sofrimento, ou na vida material, ou em tantas outras áreas, porque não conseguem aprender. Que é uma outra área que nós não aprendemos muitas vezes, na área espiritual. Sabe quando você cai em um pecado, e você fica mal, porque você fala assim, meu Deus, não acredito, ai, eu caí nisso, eu não aguento mais. Aí você sente aquele sofrimento, você vem no culto, parece que você está longe de Deus. Sabe tudo aquilo? Não sei se tem alguém aqui que nunca pecou, eu conheço muito bem esse sentimento. Aquele sentimento que você fala, não presto, não era nem para eu estar aqui cantando para Deus, porque olha o que eu faço. Aí sabe o que era para acontecer da próxima vez que a tentação batesse a minha porta? Se eu fosse espertona, eu não ia cair de novo. Só que constantemente eu caio. Eu não aprendo. Então, queridas, agarrem com força esse primeiro segredo, essa primeira chave, para nós sermos contentes e satisfeitas em qualquer situação, como Paulo está ensinando. Eu preciso aprender. Às vezes você está sofrendo algo hoje, porque você já viveu coisas parecidas e não aprendeu. Então, em primeiro lugar, nós vamos aprender. Em segundo lugar, uma segunda chave para nós vivermos o texto que o Paulo falou. Eu preciso confiar e depender de Deus. Quando Paulo fala isso, ele sabe do que ele está falando. Porque em tudo isso que ele passou e que ele viveu, é aquilo que eu falei para vocês. Quando Paulo chega no fim da vida dele, ele faz assim, opa, perdi um monte de coisa, passei por um monte de coisa, mas eu sobrevivi. E é a mesma coisa que eu falei para vocês, vocês estão aqui. E aí nós temos que parar e falar assim, por que eu estou aqui até hoje? Já passei por uma doença, já passei por 1000 demissões, já passei por humilhação, já passei por um monte de coisa, por que eu estou aqui? Porque existe um Deus que te criou e que cuida de você.
Existe um Deus que mesmo quando você está mal e fala que Ele não está perto, que você está mal e fala assim, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Se você parar para pensar que você está aqui, você vai perceber que até aqui Ele cuidou de você, Ele guardou a sua vida. Ele não nos promete em nenhum momento na palavra dele que você não vai passar por coisas ruins. Pelo contrário, Ele praticamente promete que você vai passar por coisas ruins. Mas em todas essas coisas, Ele está com você. Por isso você está aqui, minha querida. Comece a pensar nisso. Eu estou aqui porque até aqui o Senhor me guardou, até aqui o Senhor me sustentou. E Paulo, ele viveu isso. Paulo sofreu um naufrágio, mas o Senhor fez ele sobreviver. Paulo sofreu uma picada de uma serpente venenosíssima. Só que o veneno não fez mal nenhum para ele. Paulo passou por açoites, ele apanhou, mas ele não morreu. Passou por prisões, mas isso não deteve ele de cumprir o seu chamado, o seu propósito, porque ele confiava. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele conseguia enxergar que se ele estava ali, podendo escrever, é porque o Senhor tinha cuidado dele. Então como eu não vou confiar daqui para frente? E aí eu pergunto para vocês, vocês viveram tudo isso que vocês viveram, que eu tenho certeza que foi triste demais, coisas terríveis que você passou, mas se você está aqui, é porque o Senhor te guardou, é porque o Senhor te sustentou. E o que te faz pensar que daqui para frente Ele não vai fazer a mesma coisa? E o que te faz pensar que Ele não é digno da sua confiança? Segunda chave, segura com a sua mão ela e não deixa ela escapar. Você precisa confiar e depender de Deus. Aí você fala assim, é muito difícil. Se você não parar para pensar no que você já passou. Se você parar para pensar no que você já viveu, no que você já passou, momentos em que você falou assim, eu acho que eu não passo dessa noite. E você está aqui, o mesmo que te guardou, continua te guardando. Aquele que era fiel, Ele é fiel eternamente. Aquele que nos dá a sua palavra, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas, da sua palavra. Então eu preciso confiar, eu preciso descansar, eu preciso começar a acreditar de verdade. Por que acreditar de verdade? Porque tem muito crente que vem na igreja, frequenta, lê Bíblia, tudo, mas de verdade não confia, porque se confiasse, descansava um pouquinho mais. Se confiasse de verdade, não sofreria o tanto que sofre com medo do futuro. Quando acontecer isso, pensa, o que eu já passei, do que o Senhor já me livrou. Eu cheguei até aqui, foi porque o Senhor cuidou, me guardou. Por que Ele vai mudar? A palavra de Deus fala que Deus não muda. Ele nem se arrepende do que Ele fala. Eu preciso confiar nessa palavra, para que eu tenha vida, para que eu prospere, para que eu avance. E nós já vamos caminhar para o final. Em primeiro lugar, vamos repetir. Em primeiro lugar, aprenda. Em segundo lugar, confia e dependa. Em terceiro lugar, a palavra de Deus precisa ocupar a nossa mente. Vou ler só mais um texto, é um versículo. Filipenses 4:8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. É Paulo aqui, é o mesmo capítulo. Concentre-se, pensem em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Tem versões que falam, seja isso que ocupe a vossa mente. Sabe, porque muitas vezes nós não conseguimos viver isso que Paulo viveu, porque nós não conseguimos estar contente em toda e qualquer situação, nós não conseguimos estar satisfeitas com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente restou. Sabe por quê? Essa terceira coisa fala, é porque não é isso que ocupa a nossa mente. Ao invés de nós pensarmos isso, tudo que a gente está conversando aqui, olha o que o Senhor já fez por mim. Nossa, verdade, era para eu ter morrido. Era para ter acontecido aquilo comigo. Era para ter, nossa, olha como o Senhor me... Ao invés de ser isso que ocupa a minha mente, sabe o que tem ocupado a nossa mente? Aquilo que a gente falou no começo. Nossa, olha, eu estou com depressão. Nossa, olha, eu perdi aquela pessoa. Nossa, olha, minha vida financeira, está num buraco. Nossa, olha, é isso que ocupa a nossa mente. Olha, nossa, ano que vem, o que eu vou ter que passar? Como é que vai ser? Sabe, quando as toxinas começam a tomar conta do teu cérebro,
Esse tipo de pensamentos são como toxinas que tomam conta da sua mente e te impedem de pensar na bondade do Senhor. A terceira chave que eu quero deixar com vocês aqui é: pensem no que é bom. Pense naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é nobre. Ah, não sei pensar nisso, lê a Bíblia. Quando você não conseguir pensar, vai ler a Bíblia. Porque a Bíblia está recheada de palavra, ela está recheada de promessa, ela está recheada do amor de Deus por mim. Na Bíblia tem conselhos, a Kelly está fazendo a leitura diária. Quem não está acompanhando, todo dia 8 horas, ela começou a ler Provérbios. Vai ler Provérbios para você ver quanta coisa está falando de lá, quanto ensinamento. Quem está aí na leitura bíblica, começa a ler a Bíblia. Isso precisa ocupar sua mente. Se a palavra de Deus e se as coisas boas não conseguirem tomar conta da sua mente, automaticamente o que é ruim vai tomar conta da sua mente, e aí nós não vamos conseguir sair da situação em que nós estamos hoje. Então, em terceiro lugar, comande, gerencie a tua cabeça. Eu converso sobre isso com muitas pessoas que falam que não conseguem entender como é que eu sou feliz, como é que eu estou bem, como é que eu sou satisfeita, como é que tudo, tendo perdido 3 filhos e o médico falado, você não vai ter nenhum. Como? Sabe como? Eu que mando na minha cabeça. Eu sei o que eu penso, eu sei os planos que o Senhor tem para mim. A palavra fala que são planos de paz e nunca de mal, para me dar o fim que Ele planejou. É isso que eu penso. Eu penso que os planos de Deus não falham, não tardam. Eu penso igual Eclesiastes 3, que fala que há tempo para todas as coisas. Que talvez hoje eu estou passando um momento ruim, mas amanhã vai chegar um momento bom. Eu preciso estar com isso na minha mente. Se você não tiver isso na sua mente, você não vai conseguir dar o próximo passo. Você vai fazer essa virada de mais um ano, talvez ainda estagnada em situações que você não está conseguindo vencer. Medite se talvez não é por uma dessas 3 coisas. Se talvez você hoje não consegue ser contente. Quando eu falo em relação a isso, a perda das crianças, eu falo que eu substituo. Ao invés de eu pensar assim, ai, eu não tenho filhinho. Sabe o que eu penso? Ai, que maridão que eu tenho. Quando eu penso assim, ai, eu não vou dar comidinha para ele. Eu falo assim, mas eu tenho um marido, eu tinha uma filha que me casou ano passado, a filha do meu coração. Eu fazia comida para ela e ela falava, que delícia a sua comida. Eu tenho amigos, eu tenho sobrinhos, eu tenho pessoas que me amam, eu tenho um ministério, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Isso precisa me direcionar, isso precisa me impulsionar. Se não for isso que me impulsionar, eu vou viver contaminada, intoxicada por aquilo que eu vivi. Eu não vou conseguir avançar, eu não vou ser feliz e, mais importante, eu não vou cumprir o propósito que Deus planejou para mim aqui nessa terra. Nós precisamos lidar com os saldos. Os saldos negativos eu esqueço. E o saldo positivo, eu preciso pegar ele e investir no futuro. Que eu quero encerrar com vocês essa noite. Quero fazer uma ponte, aquela primeira parte. Como você está hoje? Como se encontra o seu coração, sua alma, seu espírito, seu corpo? Você está entulhado do quê? De traumas, de tristezas, de mágoas, de dores, de infelicidades, de desânimo, de falta de sonho? É assim que você está hoje? O convite do Espírito Santo essa noite para você é: tenha contentamento. Se você falar assim, mas Nilva, eu perdi tal e tal e tal, ó, tudo em volta, igual Jó, tudo em volta me foi tirado, mas eu estou viva. Algo o Senhor tem para minha vida, não é à toa. Deus não erra, Deus não faz experiência. Tudo que acontece está lá escrito. Ele sabe, Ele planejou, e a palavra fala que o que Ele planeja é para bem, não é para mal. Então começa disso, começa a pensar, começa a virar isso dentro de você, porque senão vai ser mais uma virada de ano infrutífera. Uma virada de ano em que você, ai, como que eu vou chegar ano que vem? Minha família vai estar do mesmo jeito, aquilo lá não vai acontecer não, acho que eu não vou conseguir não, ó o que aconteceu comigo esse ano. Muda, gira a chave. Comece a ter a palavra de Deus como aquilo que povoa a tua cabeça. Comece a pegar essas 3 coisas que nós falamos aqui, aplica isso, fala: Senhor, eu não aceito ser uma mulher murmuradora, uma mulher que só reclama.
Porque como eu disse, coisa ruim acontece, mas eu escolho o que eu faço com a coisa ruim. Ou eu vou ficar murmurando, reclamando porque aquilo ruim me aconteceu, ou eu boto aquilo na zona do esquecimento, pego o que é bom e sigo para frente. É uma escolha. Tudo é uma escolha. Escolha nesse dia, nessa noite, virar a chave para o seu próximo ano. O pastor tem tido visões, ele tem dado palavras falando. Ontem, quem não assistiu, assiste a palavra de ontem, falando sobre a geração de Davi, que precisam se levantar homens e mulheres que deem continuidade, que sejam valentes. Existe um mundo para ser conquistado. Jesus está voltando, tem pessoas indo para o inferno, pessoas que não ouviram falar de Jesus. E eu preciso me levantar, eu preciso ser essa pessoa. E o que está te impedindo? Talvez a falta de contentamento. Comece a olhar para o que você está vivendo. E mesmo que tenha um monte de coisa ruim em volta, olha com contentamento e fala assim: eu sei viver com isso. Ixi, já passei por isso, já passei por aquilo. Então, eu sei viver com isso também. Hoje eu tenho pouco, amanhã o Senhor me coloca em muito. Hoje eu estou numa doença, mas amanhã o Senhor me coloca em saúde. E se não me colocar em saúde, eu ganho o prêmio maior, que é a vida eterna. E assim por diante. Isso precisa povoar o nosso pensamento. Eu convido vocês essa noite a serem mulheres cheias de contentamento. Contentamento no Senhor, naquilo que você está vivendo hoje. Lembra do que eu falei? Pega o saco preto e começa a colocar. Começa a colocar tudo que passou, gente. Passado só serve para experiência, não serve para mais nada. Coloca tudo isso no saco e bota lá fora para o lixeiro pegar. No nosso caso aqui, coloca tudo isso aos pés da cruz. Encha a tua mente da palavra do Senhor. Você tem ouvido palavras, cultos. Quanta coisa você tem ouvido de bom. E na hora de você pensar, o que vem à tua mente? Comece a encher a tua mente da palavra do Senhor, dos planos que Ele tem para você. Comece a planejar para o próximo ano. Fala, no próximo ano eu vou ser melhor funcionária, ou eu vou deixar de ser funcionária e quero ser patroa. Eu vou abrir o meu negócio, ou eu vou entrar na minha área. Eu não vou desistir na vida familiar. Fala, eu não vou deixar mais essa relação com meu filho desse jeito. Eu vou dar os passos, eu vou fazer a minha parte, ou com o meu marido, ou com aquela perda que eu tive. Eu vou viver, precisei viver o meu luto, sim, mas agora é tempo de viver com aqueles que o Senhor deixou comigo. O Senhor deixou pessoas com você, minha querida. É tempo de eu viver com alegria com as pessoas que Deus deixou comigo. E em último caso, fala, mas eu não tenho ninguém, não vivi ninguém comigo. O Senhor te deixou viva para um propósito, para uma missão, para algo de excelente que Ele tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Entenda isso, é na sua vida e através da sua vida. Não é só para você, mas de você, para respingar para todo mundo que estiver ao seu redor. Levante-se agora, querida. Levante-se agora, determinada. Fala assim, Senhor, eu quero declarar isso que Paulo declarou. Que eu posso sim estar contente em toda e qualquer situação. Porque eu aprendi com as minhas experiências. Porque eu consigo enxergar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Porque eu confio, porque eu dependo do Senhor. Porque eu sei que o Senhor me sustentou até hoje. O Senhor não vai mudar daqui para frente. Pelo contrário, se eu confiar, só vai melhorar. Se eu me entregar ao Senhor, só vai ter mais liberdade de agir comigo. Eu vou encher a minha cabeça da palavra do Senhor. Eu vou encher minha cabeça daquilo que acrescenta, daquilo que edifica, daquilo que me traz esperança. Senhor, eu não vou deixar mais a minha mente ser território de Satanás, que ele consegue falar as coisas e me pôr para baixo, às vezes me deixar até doente com aquilo que ele fala. Queridas, declare que essa noite isso mudará, essa chave girará no seu coração. Comece a orar ao Senhor nessa hora. Comece a falar, Senhor, não é à toa que eu estou aqui. O Senhor sabe como eu estou hoje, o Senhor sabe como eu entrei. O Senhor conhece minhas dores, o Senhor conhece a minha podridão. O Senhor conhece aquilo que precisa mudar. O Senhor conhece essa sensação de que eu não consigo ir além disso que eu estou. O Senhor conhece, mas essa noite o Senhor me chamou aqui. Muito mais do que para um culto de encerramento festivo, de brindes. Isso foi uma isca. O Senhor te chamou aqui porque Ele tinha algo para falar, para declarar na sua vida. Porque Ele não suporta mais ver uma filha tão amada, alagada, inundada em lágrimas, em tristezas de coisas que já passaram.
Existem mulheres aqui que estão como nadando em poças das suas próprias lágrimas, e elas não conseguem sair dessas poças. O Espírito Santo de Deus quer te levantar essa noite, quer te colocar em lugares secos, sobre a rocha que é Jesus. Declare essa noite e fala: Senhor, eu não admito sair daqui essa noite, ter ouvido essa palavra e levar a vida que eu estou levando, sofrer o que eu estou sofrendo, porque isso só depende de mim. A tua palavra está aí, a tua palavra está aí. O Espírito hoje nos lembrou dessa palavra, para que eu gire uma chave, para que eu planeje para o próximo ano. Fala: Senhor, o próximo ano vai ser diferente, e não é promessa de ano novo, não, é decisão diante do Senhor. Começa a decidir, querida, diante do Senhor. Não deixe passar esse momento. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que te espera. Decida hoje viver o que Paulo viveu. Falar: eu sei que eu posso viver contente. Eu não quero mais ser uma mulher reclamona, murmuradora, ingrata, insatisfeita. Eu quero aprender com o Senhor a ser satisfeita naquilo que o Senhor me deu, naquilo que me restou. Jó adorou quando ele não tinha nada, e o Senhor o ressarciu 2 vezes mais tudo que ele tinha perdido. O Deus de Jó é o teu Deus, o Deus de Jó é o meu Deus. Porque ele faria com Jó e não faria comigo? Porque ele faria com Jó e não faria com você? O Senhor não faz distinção de filhas, entenda. Ele não faz distinção de filhas, mas Ele faz distinção de posturas. Ele faz distinção de posicionamentos. Jó poderia murmurar, Jó poderia desistir de tudo, mas Jó escolheu adorar. O que você escolhe hoje? O que você escolhe essa noite? Adore o Senhor. Fala: Senhor, eu entendo, tá bom. O Senhor me trouxe até aqui para que eu entendesse, e eu vou me posicionar, ó Pai, eu vou girar essa chave. Eu quero aprender a ser contente, satisfeita, feliz com aquilo que o Senhor me deu, com os saldos que ficaram na minha vida. Eu vou gerenciar isso e vou ser feliz, e vou planejar para o futuro de paz e de bênção que o Senhor planejou para mim. Comece a falar isso para o Senhor. Abra sua boca, querida, abra sua boca. Sabe por que aquilo que você pensa, Deus conhece, mas aquilo que você abre a boca e fala, o inimigo também sabe. Então ele precisa saber da posição que você está tomando hoje. O reino espiritual precisa saber da decisão que você está tomando hoje. O inimigo precisa saber que você se levantou e que você não aceita mais. Mulheres contentes estão se levantando nessa noite. Mulheres satisfeitas no Senhor. Mulheres que confiam. Mulheres que se derramam diante dEle. Pai, faz uma obra de assombro aqui essa noite. Nós queremos, ó Pai, em muito pouco tempo ouvir testemunhos de mulheres que mudaram áreas da sua vida, porque se posicionaram e decidiram estar contentes, e decidiram se satisfazer no Senhor, porque o mais importante é estarmos no Senhor. Se nós não estivermos com o Senhor e no Senhor, nós nunca vamos aprender a estar contentes, porque contentamento está ligado a Cristo. Estar contente está ligado a Cristo. Comece a falar para o Senhor. Nós vamos orar. Pai, Pai, sonda agora. Vai com teu Espírito Santo. Anda por meio dessas cadeiras. Toca nessas mulheres, Senhor. Enche elas agora de uma alegria diferente. Mulheres que entraram aqui tristes por coisas que aconteceram há 1 ano atrás, vão sentir agora uma alegria diferente, que elas não sabem de onde vem, mas é uma alegria que vem pela presença do Senhor, do seu Espírito neste lugar, e essa alegria vai perdurar. Essa alegria não vai ser passageira, essa alegria ela vem do trono de Deus, e você vai manter essa alegria, nutrindo a sua mente com a palavra de Deus, do Deus que não muda, do Deus que não falha, do Deus que te ama a um ponto de dar o único filho dele para morrer por mim, pecadora. Esse Deus é o Deus que quer manter você feliz. Fala: Senhor, é hoje, Pai. Senhor, vai tocando em corações agora. Corações doentes, corações tristes, corações que estavam trilhando para o fim do ano, sem esperanças, sem sonhos, cheios de tristeza e de ansiedade. Toca agora.
Toca agora, Senhor Deus, e que elas possam sentir que o Senhor está tratando, que o Senhor está curando. E observe-as a partir de hoje, Senhor. Mulheres aqui mudarão posturas, e essas posturas tocarão o seu coração, e do Senhor serão liberados, ó Pai, virtudes, serão liberados dons, serão liberados chaves. Mulheres vão entender muitas coisas que até hoje não entenderam, mediante o posicionamento delas. Senhor, toca agora, Pai, nós clamamos a Ti, e nós entregamos as nossas vidas, confiando no Senhor, confiando no que o Senhor tem para nós. Que elas sintam agora uma onda de amor, que elas sintam agora o Seu braço, o Seu abraço, ó Pai, e que elas terminem, ó Pai, esse momento agora, se sentindo cheias, mas cheias de paz, cheias de alegria, cheias de esperança para esse novo ano, para esse futuro que o Senhor tem para nós, para que nós sejamos uma igreja relevante, mulheres que se levantam para guerrear, para lutar, para vencer, para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor?